Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para lembrar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que esses vídeos, irmãos, possam alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor de hoje. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia que o inimigo ele usa para tentar nos derrubar. Eu já fiz vídeos aqui, irmãos, falando das estratégias do inimigo, que o inimigo usa para poder nos derrubar. Eu acredito que eu já falei com vocês sobre algumas estratégias que o inimigo ele usa, e hoje eu irei falar com vocês, irmãos, mais uma estratégia que o inimigo ele usa. Tem várias, irmãos. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é muito esperto. Nós não podemos baixar a nossa guarda, porque o inimigo, irmãos, ele é astuto. Nós temos que ficar vigilantes, sempre atentos, porque o inimigo, irmãos, com uma oportunidade, ele pode derrubar a pessoa, ele pode derrubar o cristão. E hoje, irmãos, eu quero comentar com vocês a respeito do cansaço. Sim, irmãos, o cansaço é uma estratégia que o inimigo ele usa a favor dele. Eu vou explicar para vocês. Irmãos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos extremamente cansados, nós temos uma tendência a se irritar com mais facilidade, não é verdade? A deixar de fazer coisas importantes. Quando nós estamos muito cansados, irmãos, por mais que nós precisamos fazer algo que seja muito importante, a gente acaba não fazendo. Por quê? Porque nós estamos cansados. A mente pode até querer fazer, mas o corpo está pedindo descanso. Então, irmãos, o inimigo, ele usa essa estratégia do cansaço para poder derrubar os cristãos. Sabe, irmãos, o que eu escuto bastante as pessoas falarem é que elas não vão na igreja, por quê? Porque a rotina cansa muito ela. A rotina cansa a pessoa. A pessoa ela trabalha, ou talvez ela estuda, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, ela está tão sobrecarregada que ela não consegue separar um tempo para poder ir à igreja, para poder orar, para poder passar um tempo com Deus. Então, irmãos, o inimigo ele usa o cansaço para poder fazer a pessoa se afastar de Deus. O cansaço é uma ferramenta na mão do inimigo para poder desviar as pessoas. Um exemplo disso, irmãos, é quando o povo de Israel estava no Egito, e lá no Egito, irmãos, o povo era escravizado por Faraó. O povo de Israel era escravo na terra do Egito. E Deus, ele levanta Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Então, irmãos, Moisés ele vai até a Faraó e fala com o Faraó o seguinte: olha, Deus está mandando você liberar o povo, libertar o povo para que eles possam me adorar, para que eles possam oferecer sacrifícios pacíficos a mim no deserto. Só que Faraó, irmãos, ele fica irritado, ele fica indignado. E a estratégia que Faraó ele usa para poder fazer o povo se esquecer de Deus, parar de orar, parar de clamar a Deus, é aumentar a carga de trabalho. Porque Faraó, ele pensou consigo mesmo o seguinte: se eu aumentar a carga de trabalho do povo de Israel, então eles não vão ter tempo para orar, eles não vão ter tempo para oferecer sacrifícios. E é isso, irmãos, que Faraó ele faz. Ele aumenta a carga de trabalho do povo para que o povo pare de clamar, pare de orar a Deus. E essa estratégia, irmãos, ela funciona. Faraó ele aumenta a carga de trabalho do povo de Israel e o povo fica cansado, o povo fica sobrecarregado,
O povo não consegue mais orar, não consegue mais clamar a Deus, porque eles se fadigam, eles se cansam de tanto trabalhar. E essa, irmãos, é uma estratégia que o inimigo ele usa para poder nos afastar da presença de Deus. O cansaço, o excesso de trabalho. Não somente, irmãos, o excesso de trabalho. O inimigo ele quer cansar você nas outras áreas da sua vida, na sua vida sentimental. Talvez o inimigo ele quer que você se canse do seu parceiro, você que é casado, você que é casada. O inimigo ele quer que você se canse do seu parceiro. É por isso, irmãos, que muitos casamentos estão sendo destruídos. É por isso que a taxa de divórcio ela tem crescido cada vez mais no nosso país. Porque o inimigo, ele quer que a pessoa se canse do seu cônjuge, do seu parceiro. O inimigo, ele vai trazendo situações no casamento, fazendo a pessoa se cansar do seu cônjuge. E chega uma hora que a pessoa não aguenta. Chega uma hora que a pessoa está tão cansada daquela situação que ela não consegue resolver ali com seu parceiro, que ela vai e se divorcia. O inimigo, ele quer que você se canse na sua vida profissional. O inimigo ele vai trazendo situações no trabalho, situações estressantes, que o inimigo ele planeja, ele arquiteta no trabalho, ele usa pessoas para poder tirar a sua paciência, tirar a sua paz. O inimigo ele cria situações para fazer você se cansar do seu trabalho e você pedir demissão do emprego, você ser mandado embora. Ou seja, irmãos, tem muitas áreas que o inimigo ele trabalha para nos deixar cansado e assim tomar uma decisão equivocada. Essa, irmãos, é a estratégia do inimigo. E o nosso adversário, irmãos, ele também usa o cansaço para deixar a pessoa irritada. Porque foi como eu disse, quando a pessoa está cansada, ela tem a tendência a se estressar, a se irritar com mais facilidade. E quando a pessoa, irmãos, ela se irrita, ela se estressa com mais facilidade, ela tem a tendência a cair no pecado, não é verdade? Quando a pessoa está irritada, ela tem uma tendência a brigar mais, a discutir mais, até mesmo partir para agressão física. Quando a raiva ela tá tão intensa, a pessoa ela perde a cabeça e ela parte para cima da outra, ou seja, comete o pecado, né, da agressão, vai para cima da pessoa e discute e xinga e toma decisões que não tomaria se a pessoa ela estivesse calma, se ela estivesse tranquila. Isso, irmãos, o cansaço ele faz conosco. Ele aumenta nosso nível de estresse. Irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem que vai exemplificar aquilo que eu estou dizendo a vocês. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Olha só, irmãos. Aqui, irmãos, você pode ver a estratégia do diabo. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Irmãos, o que é interessante aqui nessa passagem é que o inimigo, a palavra do Senhor fala que o inimigo, ele chega quando Jesus está finalizando o seu jejum. O inimigo ele não aparece, irmãos, no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro dia. O inimigo, irmãos, ele aparece quando Jesus está prestes a terminar o seu jejum, o seu propósito. E por que, irmãos, que ele aparece perto do término do jejum que Jesus ele estava fazendo? Porque, irmãos, ele sabia que Jesus, nos seus últimos dias, ele estava mais fraco, ele estava mais debilitado, ele estava mais cansado. É o que a palavra do Senhor fala. E tendo jejuado depois de 40 dias, Jesus estava com fome.
Ou seja, irmãos, o corpo de Jesus estava fraco. Jesus ele estava ali, acreditou, chegando ali no seu limite. Ele estava cansado. Ele estava, irmãos, não somente fraco, ele estava fraco porque ele estava sem comer, mas ele estava cansado de passar aquele tempo todo ali no deserto, sem comer nada. Ou seja, fraqueza e cansaço misturado, e muitas emoções, irmãos. Eu acredito que muitas coisas passavam na mente de Jesus ali naquele deserto. E o inimigo, irmãos, ele sabia disso. Ele sabia que Jesus estava no seu limite. E é justamente, irmãos, nessa hora, nesse momento, que o inimigo vê que Jesus ele está chegando ao seu limite, ele aparece para poder tentar Jesus. E o que, irmãos, que o inimigo ele faz? O inimigo ele fala com Jesus o seguinte: se tu és o filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Olha só, irmãos, olha só a estratégia. O inimigo viu que ele estava cansado e foi e tentou Jesus. E foi lá e provocou Jesus. Queria que Jesus ele caísse. Ele viu que Jesus estava com fome, e não somente com fome, Jesus estava cansado de estar com fome, de estar ali naquele deserto, de estar ali naquela situação. Ele vai justamente neste momento e provoca Jesus. Mas olha só, irmãos, qual que é a resposta de Jesus para o inimigo? No versículo 4, Jesus ele vai dizer o seguinte: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Essa foi a resposta de Jesus para o inimigo, irmãos. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é: tome cuidado com o cansaço. Irmãos, você que trabalha muito, irmãos, não é errado você trabalhar, não. A Bíblia fala que do seu suor o homem comerá o alimento. Então, ou seja, nós temos que trabalhar. Mas, irmãos, a estratégia do inimigo é fazer nós nos sobrecarregar de tanto trabalhar. O inimigo, irmãos, ele quer que você se sobrecarregue de tanto trabalhar. Ele quer que você se sobrecarregue na sua vida sentimental, na sua vida financeira, com sua família. Irmãos, o inimigo ele vai criando situações para que nós venhamos ficar sobrecarregados. E quando nós estamos sobrecarregados, a chance de nós cometermos um pecado, de nós cometermos um erro, é muito maior. Porque, irmãos, quando a pessoa está calma, tranquila, o inimigo muito dificilmente consegue derrubar aquela pessoa. O inimigo muito dificilmente consegue fazer aquela pessoa cair. Quando a pessoa ela está em paz consigo mesma, em paz com Deus, em paz com as pessoas. É difícil, é mais trabalhoso para o inimigo fazer essa pessoa cair. Mas quando a pessoa está sobrecarregada, quando a pessoa está cansada, aí, irmãos, é muito mais fácil para o inimigo fazer a pessoa cair. Então, irmãos, fique vigilante. Tome cuidado. Não se sobrecarregue. Não fique, irmãos, cheio de tarefas, atarefados. Sabe, irmãos, as pessoas, hoje em dia, nós vivemos em uma época em que os coaches, né, aqueles professores de autoajuda, fala para que você venha se sobrecarregar, fala para que você venha trabalhar bastante. Irmãos, não caia nessa armadilha, porque é essa armadilha que o nosso adversário ele usa para poder derrubar as pessoas. Então, irmãos, tome cuidado. Não se sobrecarregue demais. Não fique cansado demais. Irmãos, nós não somos super-homens. Descanse. Irmãos, Deus, ele criou descanso. A palavra do Senhor fala que Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Se até Deus, irmãos, que é Deus, descansou, quem dirá nós, seres humanos? Então, irmão, descanse. Amém? Eu quero orar com vocês aqui neste momento. Ore comigo, irmãos, ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós entramos aqui na tua presença e pedimos,
Ó Deus, primeiramente, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada agora. E nós entendemos, ó Deus, que o inimigo, ele quer nos sobrecarregar. O inimigo, ele quer deixar este ouvinte cansado, sobrecarregado, porque ele sabe, ó Deus, que uma pessoa cansada, ela tem uma inclinação maior a cair no pecado. Foi essa a estratégia, ó Deus, que o inimigo ele usou com nosso Senhor Jesus no deserto. E essa estratégia, essa mesma estratégia ele quer usar com este ouvinte, com esse irmão. Ó Pai, eu oro aqui neste momento para que o Senhor venha tirar toda a sobrecarga desta pessoa que está me escutando, desse irmão que está ouvindo essa oração, ó Deus. Ó Deus, eu te peço que neste momento, que toda sobrecarga, que todo fardo que o inimigo tem tentado colocar na vida deste irmão, ó Deus, que o Senhor venha tirar com as tuas próprias mãos, ó Pai. Tira, ó Deus, esse fardo pesado. Tira, ó Deus, esse cansaço, essa fadiga que este ouvinte há muito tempo tem passado. Ó Deus, nos dê paz, nos traz alegria. Na palavra do Senhor está escrito que o fardo do Senhor é leve e o teu jugo ele é suave. Então, ó Deus, nos dê desse fardo, troca esse fardo pesado e nos dê, ó Deus, um fardo leve, um fardo que nós conseguimos carregar. Ajude também, ó Deus, este ouvinte a identificar aquilo que está fazendo ele ficar sobrecarregado. As situações do dia a dia que estão fazendo este irmão, ó Deus, ficar cansado. Um cansaço, ó Pai, excessivo. Não um cansaço, ó Deus, do dia a dia, que é normal nós temos. Um cansaço do trabalho, de um dia de trabalho. Não, Deus, não é esse cansaço que eu estou falando, mas aquele cansaço excessivo. Aquele cansaço, ó Deus, que leva a pessoa não ter força para fazer nada. Essa pessoa ela fica tão cansada, ó Deus, que ela não tem tempo para poder orar, ela não tem forças para poder orar, para poder ler a Bíblia, para poder ir à igreja. Ó Deus, coloca por terra esse fardo pesado, em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem a você, Satanás. Saia da vida dessa pessoa. Todo fardo pesado, ó Deus, que o inimigo tem colocado na vida desse irmão, eu peço ao Senhor neste momento, arranca, ó Pai, pelo nome do Senhor Jesus. Faça, ó Deus, esse irmão entrar no descanso do Senhor. Renova, ó Deus, a força, o ânimo e o vigor. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, ó Deus, te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, receba neste momento o ânimo, o vigor, a força por parte do nosso Senhor Jesus. Deus ele está te renovando. Deus ele está te animando novamente. Deus ele está te dando força, vigor para poder continuar nessa batalha, para poder continuar fazendo aquilo que você precisa fazer. Mas lembre, irmãos, de descansar, porque o inimigo ele não vai desistir de tentar te sobrecarregar. Mas, irmãos, fique tranquilo, somente descanse em Deus, que Deus ele vai te ajudar. Amém? Eu vou ficando por aqui, eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.